Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos da parte de mecanismos, né? A gente está iniciando uma sequência nova, né? Voltada aí à parte de operação industrial e a gente vai estar iniciando com análise, né? Referente a um reservatório, né? Que o qual ele vai ser aí um misturador, né? Então a gente vai estar aí fazendo algumas situações, problemas referente a esse dispositivo, né? Vamos assim chamar. Bom, então vamos aqui analisar, né, o contexto aqui de funcionamento, né, desse elemento. Aqui a gente tem um tanque, né, tem aqui as dimensões dele, né, a altura funcional 2 metros, né, ou seja, a altura funcional leva em consideração o nível máximo, né, que o fluido vai estar ali confinado nele, né, o diâmetro, né, desse tanque, no caso aí um tanque com a relação cilíndrica, né, então diâmetro com 1,8 metros, é um tanque relativamente pequeno, o qual tem duas bombas de abastecimento, né, no caso aqui tem a bomba 1, né, que é referente ao produto 1, e aqui a bomba 2, que é referente ao produto 2, né. São produtos obviamente diferentes, e nesse caso eles têm impacto diretamente na vazão, né? Essa bomba 1, né, com 100% de abertura de válvula, né, ela consegue ter ali um deslocamento, uma vazão de 48 litros por minuto, né, enquanto a bomba 2, né, ela tem um deslocamento de 60 litros por minuto, referente ali a 100% de abertura dessa válvula. Em controles instrumentados, né, existe uma relação, normalmente se utiliza um sistema PID, né, apenas o proporcional integral, né, o qual se faz uma relação por meio de análise algorítmica, né, para poder ter essa relação proporcional, obviamente levando em consideração os instrumentos, né, e o ciclo ali de interdependência entre as bombas, CLP e principalmente, obviamente, né, os elementos instrumentados que fazem essa análise, né. Nesse caso aqui, o nosso objetivo, vamos criar uma situação inicial, né, vamos criar uma situação inicial aqui para a gente antes disso, né, antes de falar dessa situação inicial, aqui a gente tem uma relação de proporção referente a essa abertura, né, da válvula das bombas, né. No caso aqui referente à bomba 1, né, ela com 100% de abertura ela consegue 100% da vazão, ou seja, 48 litros por minuto. Ela com 50% de abertura, né, ela vai pegar ali 24 litros por minuto, 10% 4,8 e tem aqui, né, o bloqueio dela, que seria obviamente aí ela totalmente fechada, né, então ficaria ali sem vazão. E da mesma forma ocorre com a bomba 2, né, ou seja, 100% de abertura 60 litros por minuto, 50% 30 litros por minuto, 10% 6 litros por minuto e tem também aqui a relação aqui de bloqueio, né? Então esse aqui é a estrutura do mecanismo que a gente vai estar aí fazendo esses cálculos, né, essas análises aí referentes a situações, problemas que possam estar envolvendo o mesmo, né? Vamos criar aqui uma situação do seguinte, né? Vamos supor que a gente precise fazer essa regulagem para uma mistura do tipo 1 para 2, né? O que representa essa relação, né? A cada 1 litro, né? Vou colocar aqui, a cada 1 litro do produto 1, você vai ter 2 litros do produto 2. Né? Vou colocar aqui 2 litros do produto 2. 2 litros do produto 2. E aí vem a pergunta, né? Como fazer uma regulagem para uma ação dessa com base na proporção indicada aqui na situação problema? O que a gente tem que ficar atento é o seguinte, né? Primeiro ponto, capacidade limite das bombas. Isso é muito importante, essa análise. Por quê? Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui a gente tem uma indicação, né, de vazão limite a 100%, né, 48 LPM, referente à bomba 1. Só que acontece, 100% de abertura, né? Muitos sistemas trabalham com uma relação limite de atuação, 80%, 85%, né? Por duas observações principalmente, né? Uma, não está trabalhando com a capacidade máxima, né, para teoricamente não estar forçando o mecanismo, né, nesse caso bomba e motor, e outra porque às vezes são sistemas instrumentados que precisam fazer a correção para mais, né? Então, exemplo, se você está trabalhando já com limite, né, fica difícil o elemento fazer a correção se ele já está no limite ali
do ciclo de vazão, né? Ou qualquer que seja a outra variável, né? Então, nesse caso aí, é importante ficar atento com isso, né? Então, fica essa observação. Nesse caso, né, dessa situação problema, a gente não vai colocar essa restrição, né, de não trabalhar com 100%, até para a gente entender, né, como é que funciona essa relação do cálculo, né? E no próximo vídeo a gente faz uma com restrição, tá bom? Então vamos voltar aqui ao detalhe. No caso a relação é 1 para 2, o que é que a gente tem que ficar atento? Se é uma relação proporcional de 1 para 2, é meio que na prática é o seguinte, né? A gente vai ter aqui uma relação de volume, né, de volume total das misturas, né? Ou seja, tanto do produto 1 quanto do produto 2, vai dar uma relação da seguinte maneira, né? 33%, né, do volume de produto 1, né, e 66%, né, ali aproximadamente, do produto 2. Né? Basicamente essa relação aí de vazão, né? Já que a gente está trabalhando nessa relação 1 para 2. Né? Muita gente se confunde, né, quando vê uma relação 1 para 2, 1 para 3, e pensa que é 1 dividido por 2 e vai dar meio. Né? Mas tem que ficar atento com essa indicação aí da proporção. Né? Se tiver dúvida, né, ou qualquer ação de operação, é sempre importante estar perguntando, verificando aí no seu ciclo de atuação. Bom, então nesse caso aqui o que acontece? Se a gente não está colocando nenhuma restrição, vamos trabalhar aí com a relação máxima possível da válvula. Então, se essa válvula 2 ela tem uma proporção de vazão maior do que a primeira, né? Porque a própria condição permite, né? Ou seja, vai ter 1 litro da primeira para ter 2 litros da segunda, significa o seguinte, né? Vou até dar um zoom aqui. Exemplo, vamos supor, eu não vou poder trabalhar com essa válvula 1 no seu limite, né? Por quê? O limite dessa válvula ele não é proporcional 2 vezes ao limite da válvula 1. Né? O limite dessa válvula aqui é 48 LPM. Então, exemplo, se eu utilizar essa 48 LPM para outra válvula, eu teria que utilizar o dobro da vazão. Né? O dobro de 48, né, levando em consideração essa proporção, seria 96. Né? Então, não poderia utilizar essa válvula aqui com 100% de abertura. Né? Então, qual é a dica? É fazer a divisão já pela válvula 2. Né? Como assim? Se a válvula 2 é 60 LPM, eu utilizo 30 da válvula 1. Né? Por quê? Eu vou utilizar 30 LPM dessa válvula, né, que vai representar lá a ordem de proporção 1, e 60 LPM da outra válvula, que vai representar a ordem de proporção 2. Então, vou ter 30 LPM para 60. Se a gente fizer aí uma simplificação de fração, né, 30 por 60, vai chegar, obviamente, a nossa relação de 1 para 2. Né? Ou 60 dividido por 30 vai dar 2 na ordem de grandeza. Né? Então, fica aí essa observação. Referente à regulagem, né, proporcional, normalmente esses sistemas trabalham com rotâmetro, né? Então você consegue ver ali a indicação da regulagem e da vazão ali direto. Né? Nesse caso aqui, em relação à proporção, né, como a gente quer fazer uma regulagem a 30 LPM, você pode estar fazendo aqui uma análise proporcional para saber a relação de ajuste, né? Ou seja, 48 LPM, né, equivale a 100% de abertura, né? Então, como a gente está querendo saber 30 LPM, é só pegar o 100 e multiplicar por 30, né, e dividir por 48. Né? Nesse caso aí vai dar 62,5% aí de abertura. 62,5% de abertura seria referente aqui a essa segunda válvula, essa válvula 1, né, da bomba 1. E aí veja como é interessante essa questão da restrição. Né? Essa aqui ela está com 62,5% de abertura e a outra está com 100% de abertura. Né? Qualquer regulagem para mais nessa segunda válvula eu não poderia fazer. Então por isso que é importante ficar atento com essa condição de restrição, né? No caso aí referente ao máximo de abertura. Tá bom? Próximo vídeo a gente faz uma análise colocando a restrição e a gente segue aí com outras situações envolvendo esse mecanismo. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos, né, da parte de operação industrial, né, onde a gente está trabalhando em cima de algumas situações, problemas envolvendo aí um sistema de mistura, um misturador, né, o qual a gente já comentou no outro vídeo, esse é o vídeo 2,
né? Então no outro vídeo a gente já comentou a questão que ele tem duas linhas de abastecimento, né? Tubulação aqui 1, a tubulação 2. Está ligado, obviamente, a uma bomba 1, uma bomba 2, cada uma vai estar transportando um produto diferente. E no último vídeo a gente viu uma relação de regulagem de vazão na ordem 1 para 2, né, sem restrição de limite. Agora vamos considerar a seguinte situação aqui, né, vamos colocar vamos modificar algumas coisas. Vamos supor que a ordem de mistura seja 1 por 2,5, né, seja 1 por 2,5, e a restrição seja de uso máximo de 85% da vazão, né. Então a gente tem aí essas duas restrições, né, aqui referente ao sistema. Então, ordem 1 para 2,5, ou seja, cada 1 litro do produto 1, a gente vai ter 2,5 litros do produto 2. Né? No último vídeo foi 1 para 2, nesse caso aí ela está para 1 para 2,5. Primeiro ponto, ter esse limite referente ali à vazão. Como o maior volume proporcional vai estar vindo aqui da bomba 2, então é o primeiro elemento que a gente tem que ficar atento, né? Ou seja, qual é a relação de 85% dessa vazão? Ou seja, 60 LPM, né, referente a 85%. Nesse caso aqui, vou colocar aqui embaixo, né, o cálculo, né? Se no caso 60 LPM, né, equivale a 100%, né, dessa vazão, a gente está querendo saber esse valor referente a 85%. Né? Então você vai ter 85 multiplicado por 60, 85 multiplicado por 60 vai dar 5.100, dividido por 100% vai dar 51 LPM. Né? Então nesse caso aqui, 51 LPM corresponde a 85% dessa vazão. Né? Então aí seria o primeiro ponto. Né? Então a gente teria aqui mais ou menos 85%, eu vou colocar aqui ao lado a referência dos 51 LPM. Isso é importante porque, né, 51 LPM a gente sabe que é o limite, então vamos trabalhar com esse limite. Nesse caso já é interessante porque a gente tem uma restrição, né? Então a gente já tem uma segurança, a gente está trabalhando no limite da restrição, né, 85% referente a esse limite. Né? No último vídeo a gente não colocou nenhuma restrição, ou seja, trabalhou com 60 LPM. E aí o que acontece? 51 LPM, né, nessa ordem de grandeza, vai ser a relação para a gente poder fazer o ajuste da válvula 2. Né? Ou seja, essa aqui já está no seu limite, ou seja, já está na relação 2 para 2,5. Aí vem um detalhe, né? Você depois está dizendo que tu vai dar 2,5, você não fez nada ainda, mas esse aqui eu já vou considerar como esse volume limite, né? Limite referente a essa grandeza, né? Então, nesse caso, fazendo essa análise, a gente vai deixar esse valor aqui proporcional a 51, né? O valor aqui proporcional a 51 LPM. A gente pode fazer isso também dessa mesma forma, né? Proporcional também. A gente pode fazer dessa forma aqui, ó. 51 LPM, né? Vai ser igual a ordem de grandeza 2,5. Né? A gente vai querer aqui saber x LPM, que vai ser referente à ordem de grandeza 1. Né? Então você vai ter 51 multiplicado por 1, que vai dar 51, dividido por 2,5. Né? Dividido por 2,5, ou seja, vai dar 20,4. Né? Então, essa vazão da bomba 1 ela vai ficar igual a 20,4. Né? É a mesma lógica que a gente utilizou no outro. Né? 1 para 2, pega o volume e divide por 2. Nesse caso, pega o volume e divide por 2,5. Né? E aí, se você tiver dúvida se a vazão está correta, né? Deixa eu até anotar aqui o valor. Né? Vou botar aqui LPM 2 igual a 20,4. Se você tiver dúvida, o que é que você faz? Pega o 20,4. Multiplica por 2,5, que ele tem que dar aí 51. Se você multiplicar 20,4 por 2,5, vai dar exatamente 51. Né? Então, nesse caso, deixa eu apagar aqui, vou colocar aqui que essa ajuste, né, da bomba 1, né, ela vai ser de 20,4 LPM, 20,4 LPM. 20,4 LPM para a ordem de grandeza dessa válvula 1, aí a gente pode fazer essa relação proporcional, porque na válvula 2 ele está regulado a
vou colocar aqui embaixo, a 85%. Né? Só que nessa válvula 1 aqui a gente não viu a regulagem. A gente sabe o seguinte, 48 LPM representa 50%. Né? Então a gente pode fazer aquela mesma cálculo que a gente fez para a válvula 1. Né? Ou seja, 48 equivale a 100%, 20,4 equivale a x, fazer uma regra de 3. Então você vai ter 20,4 multiplicado por 100 dividido por 48. Né? Então vai dar 42,5%. Então aqui a gente vai ter 42,5% de regulagem. Então vamos verificar as condições. A relação das restrições, né? 85% é o limite que a gente vai poder colocar para vazão para ambas as bombas e a ordem de grandeza 1 por 2,5. 85% respeitado, né? Ou seja, 51 LPM da bomba 2 representa 85%, ou seja, é o limite. Né? Na bomba 1 a gente utilizou 42,5%, porque a gente precisava também chegar a essa ordem de grandeza de 1 por 2,5. Né? Então aí tudo respeitado, tudo ok referente à regulagem, 51 LPM, 20,4 LPM. Né? Então vai estar nessa relação aí a cada 1 litro da bomba 1. Né, do produto vindo da bomba 1, a gente vai ter 2,5 litros vindo da bomba 2, né, que é obviamente o produto 2. Beleza, né? Então aí a gente fecha esse segundo vídeo. Né? Veja que a gente só falou até agora sobre questão de regulagem. Né? A gente não falou sobre tempo de enchimento, massa, né, referente ali ao peso desse produto ali no misturador. Né? Então, nos próximos vídeos a gente vai começar a falar sobre essas características, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!